Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre África, né, sobre aspectos humanos e vamos falar um pouquinho sobre diversidade étnica, tá bom? Eu espero que estejam todos muito bem, que vocês estejam seguindo as orientações dos professores, estejam estudando em casa, fazendo as atividades. Eu queria deixar claro aqui nesse vídeo que toda atividade que eu passo para vocês é como se fosse uma aula. Você tem a semana inteira para fazer, né, até a próxima aula. Então, façam de preferência a partir assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, assim vocês já vão conseguir fazer com muito mais facilidade. Mas se vocês estiverem muito atarefados, vocês podem deixar para fazer depois, até porque para dar nota nesse livro, para fechar o primeiro trimestre, só quando a gente voltar, ou se a gente não voltar, né, a tempo, depois eu vou ver uma outra maneira de eu conseguir olhar esses livros. Talvez vocês tirem uma foto, me enviem, a gente ainda não sabe, tá bom? Não esqueçam que tem atividade do plural para fazer também. E depois eu vou colocar algumas atividades para vocês no Maestro, tá? É uma ferramenta que você entra lá no plural como se fosse fazer a atividade da lista 1 e vai ter lá um questionário que eu vou passar para vocês. Bom, vamos para a aula. Hoje nós vamos continuar falando de África e nós vamos falar sobre a diversidade étnica. Para a gente entender primeiro o que é essa diversidade étnica, vamos entender o que é etnia. Etnia ele é um grupo de pessoas que vivem e têm características semelhantes de língua, muitas vezes religião, festas, né, organização, em crenças, costumes. Então, a África é um continente que você tem milhares de etnias vivendo ainda, né, como se vivia os seus antepassados há vários séculos. E isso só é possível graças à maneira tribal de viver no continente africano. Por ser muito grande, por ter locais de difícil acesso, nem todas as regiões africanas sofreram o impacto da modernização, sofreram o impacto, né, aí do capitalismo, né, não se tornaram cidades, então eles ainda continuam e conseguem viver ainda como viviam naquela época, né? Então, alguns vivem da caça, outros vivem da agricultura, outros vivem da criação de gado, né? E isso permite que eles mantenham e façam ainda ter, né, essas etnias aí, façam sobreviver essas etnias, tá bom? Então, isso que é uma etnia, tá? Mas nós sabemos que a quantidade de etnias que o continente africano tinha era muito maior do que é hoje, por causa simplesmente, né, por causa principalmente, não simplesmente, mas principalmente da dominação europeia, né? Então o texto começa a falar para a gente que quando os europeus chegaram, desde o século XV, né, ali em 1500, 1600, 1700, quando ele vai, como nós já falamos nas aulas anteriores, né, utilizar uma tribo para poder escravizar a outra tribo. Num primeiro momento, o europeu não tinha conhecimento desse território. Então, ele chegava para uma tribo e ele falava: olha, traga para mim não sei quantas pessoas, homens e mulheres, o número X, e quando você voltar, eu vou te trocar isso por outros produtos, né? E num primeiro momento foi dessa forma que a escravidão se deu, né? Uma tribo invadindo outras tribos. Claro que isso não aconteceria se não tivesse tido a intervenção do próprio europeu, né? Fazendo essa proposta para eles, porque as guerras tribais elas aconteciam naturalmente por causa de terras, né? Mas isso não era comum, né? Não era corriqueiro, digamos assim. Não que não era comum, não era corriqueiro, não era todo dia que você tinha uma guerra tribal por território. Isso acontecia quando havia escassez de água, havia escassez de terra, e muitas vezes uma tribo tinha que brigar com a outra, e aquela que perdia se tornava realmente escravizado, né? Mas esse negócio de você escravizar a outra tribo por fins financeiros, isso vai ser uma postura do europeu que vai trazer essa ideia aí
para a África. Depois de um tempo, as tribos passaram a se recusar a fazer esse serviço e eles mesmos foram escravizados, ou muitas vezes forçados, né, a ir e escravizar outra tribo para que a sua própria tribo não fosse escravizada. E assim, né, se deu a escravização de grande parte do território africano. E essas divergências aí entre essas tribos só aumentaram, óbvio, né? Porque você imagina que você sabe que aquela tribo foi responsável por escravizar os seus avós, né? Por levar os seus avós cativos para serem enviados para a América. Isso tudo aumentou a rivalidade entre essas tribos. Mas no século XVIII, né? No período lá do imperialismo, que vocês estão estudando isso lá em história, já estudaram em história isso, acabou gerando, né? Essa busca por novos territórios acabou gerando aí a Primeira Guerra Mundial, né? Nós temos a ideia do imperialismo e do neocolonialismo, que era o quê? Uma vez que as potências europeias estavam se industrializando, havia necessidade de matéria-prima, de mercado consumidor, e para que não houvesse uma guerra ali no século XIX na Europa, eles decidiram dividir a África e a Ásia por eles. Então, o imperialismo foi algo totalmente arbitrário, né? Os países industriais, os países ricos, como França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, sentaram numa mesa, pegaram o mapa da África e começaram a cortar o mapa da África e falar, essa parte é minha, essa parte é tua, colocando milhões de etnias em 54 países e forçando essas pessoas com culturas, línguas, dialetos, costumes, religiões diferentes a viver no mesmo estado sob uma lei europeia, não uma lei africana. Então, isso acabou forçando com que esses clãs, essas tribos, que naturalmente poderiam no futuro se unir por uma questão de proteção, acabaram sendo obrigados, muitas vezes, a conviver com a mesma tribo que era rival. Então, aqui o trecho traz para a gente duas imagens, vocês me perdoem, eu não falei a página 238, desculpa. E aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar as duas fotos juntas, tá? Mas essa primeira foto a gente tem aqui uma tribo, né? Que é a do Maasai. E embaixo a gente tem uma tribo fazendo a dança vermelha, que são povos do sul e do sudeste. Então percebam a diferença na maneira de se vestir, nas pinturas, né, nos tipos de festa. Pode parecer coisa pra gente simples, né? Mas para eles não, para eles são diferenças importantes e que faz, né, a sua tribo ou o seu clã ser diferente em relação ao outro. Gente, esse mapa aqui, ele é incrível. Esse mapa eu também não vou conseguir colocar ele todo aqui para vocês, tá? Esse mapa, ele acaba mostrando aqui pra gente a diversidade de etnias que a África tem, né? Vivendo em clã, que é meio que uma grande família, né? E as pessoas que foram casando e tudo, e vivem ali juntos, ou a tribo que já tem uma organização um pouquinho mais hierárquica, né? Você tem o chefe da tribo e etc. Mas, em geral, eles são formados aí por uma sociedade paternalista, patriarcal, onde o homem mais velho toma conta daquela tribo, toma conta daquele clã, mantém as suas tradições sendo protegidas e assim por diante. Toda essa diversidade sumiu e virou 57 estados. E isso acabou dando origem a muitos conflitos. Por quê? Uma vez que esses países conseguiram a sua independência, pós-Segunda Guerra Mundial, a pergunta dessas clãs e dessas tribos era: quem é que vai nos governar? Se eu sou da tribo Xhosa, eu não quero ter um presidente da tribo Zulu. Se eu sou do Tutsi, eu não quero um presidente Hutu. Então, quando esses países conseguiram a sua independência, essas questões tribais voltaram à tona. E até hoje esses conflitos acontecem, fazendo com que a África seja um continente que mantém aí muitas guerras civis. Eu estou colocando uma indicação para vocês aqui, ó, no cantinho da tela,
que é de um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. É um filme muito lindo, muito incrível, e ele mostra essa organização em forma de clã. Então, se vocês quiserem assistir, tá lá no Netflix, é uma boa pedida para o final de semana para assistir com a família, tá bom? Nós temos aqui uma parte do texto falando que o isolamento, né, desses povos explicou por que eles conseguiram se manter, manter as suas particularidades culturais ainda existentes, tá? Aqui vem um texto falando para a gente sobre a principal característica da religião africana, né? A gente sabe que com a colonização, o neocolonialismo depois, hoje com a modernização dos meios de transporte e de comunicação, muitas dessas religiões tradicionais estão sendo substituídas principalmente pelo cristianismo ou pelo islamismo, né? Mas a cultura, a religião original da África, ela tem dois elementos importantes: o animismo e o fetichismo. O animismo, ele é uma crença que acredita que todo ser vivo ele tem uma alma, né? E dessa forma esses seguidores eles usam aí objetos da natureza, os seres vivos, para poder acessar esse mundo sobrenatural, tá? E o fetichismo ele vai ser uma parte dessa religião que acredita que os objetos podem manipular a vida das pessoas. Então, você pode, por exemplo, ler o futuro de uma pessoa jogando os búzios, jogando ossos e alguma coisa desse tipo, tá? Então, por exemplo, bonecos, né? A gente já viu filmes aí de bonecos, você usa o boneco para poder espetar e fazer o mal para uma outra pessoa, que faz parte de uma das religiões africanas, ou jogar búzios, a gente tem no Brasil, principalmente no Nordeste, muitas pessoas que ainda jogam búzios e as pessoas pagam ali para poder saber o seu futuro através daquelas conchinhas, né? Então, isso é o fetichismo, ok? O texto aqui vai falando para gente sobre a divisão da África entre a África do Norte e a África subsaariana. Eu já tinha falado isso para vocês, eu quero, né, frisar bem isso agora, tá? O deserto do Saara, ele serviu como uma barreira natural entre África do Norte e África subsaariana. Óbvio que hoje, com trem, com avião, com navio, com internet, o deserto do Saara é transponível. Você consegue passar de lá para cá, mas durante muito tempo não. Então, o norte ele passou a ser colonizado por povos árabes. Então, olha aqui, ó, aqui é a Arábia Saudita, estão vendo aqui? Então, eles passam por esse estreito aqui e eles ficaram e foram colonizando o norte da África, que a gente chama de África Branca. Por isso, hoje, ela tem aproximadamente aí 300 milhões de habitantes, né? E tem cultura islâmica. Enquanto a África subsaariana, né, que tem aí mais ou menos uma população de 750 milhões de habitantes, ela tem a sua população de origem negra. Mas hoje, como eu falei para vocês, os meios de transporte, etc., vem fazendo com que o islamismo, que antes estava meio que preso aqui no norte, está se expandindo para a parte meridional da África, né? Ou seja, para a parte mais ao sul da África. E isso tem trazido vários conflitos, porque quando esses islâmicos eles chegam, eles começam a entrar em atrito com aqueles povos que têm culturas e religiões diferentes. E muitas vezes isso acaba gerando conflitos armados, ok? 25 milhões de europeus brancos de origem europeia vivem no continente africano. São descendentes daqueles colonizadores. Eles vivem principalmente em cidades litorâneas e eles controlam grande parte do comércio e dos negócios do continente africano, tá bom? Então, eles estão em posição de destaque, economicamente falando, né, por uma questão óbvia que desde o século XVIII, né, aliás, bem antes disso, desde o século XV, XVI, essa população ela vem controlando a economia do continente africano e as principais terras
as principais, as indústrias, os meios de transporte e até na política, eles acabam de uma certa forma controlando aí esses países. Galerinha, essa é a aula de diversidade étnica. Espero que vocês tenham gostado. Temos aqui uma atividade falando justamente aquilo que eu disse quando foi, né, os países europeus decidiram dividir a África para poder explorar a mão de obra, mercado consumidor, matéria-prima. Então tá dividindo a África ali como se fosse um pedaço de bolo, sem levar em consideração, né, nenhum aspecto tribal nem nada. Fazer o desafio, tá bom? E terminar a tarefa de casa, porque vocês já fizeram a aula 1, o exercício 1 e 2, vocês vão fazer o exercício 3 hoje para mim, tá? E depois o rumo ao ensino médio. Estudem, lavem as mãos e se cuidem. Um beijão.